Mas eu queria primeiro, né, agradecer aí o convite em nome da CIST estadual, né? Eu sou Marta, eu atuo já há um bom tempo com o movimento sindical nessa área. Eu sou assessora de saúde do movimento sindical e coordeno o Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador e da Trabalhadora de Minas Gerais. Já aproveito e faço um convite a todos aí para participar. É um grupo, né, de militantes de saúde do trabalhador. Hoje o Fórum congrega várias centrais sindicais, né, trabalhadores, sindicalistas, pessoal da Universidade Federal de Medicina e da Psicologia, alguns CERES da região metropolitana, né, e a gente já aproveita aí para, né, fazer esse convite. Nós estamos numa fase de reestruturação do Fórum, a pandemia deu um baque aí em todos nós, né, e represento a CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, né? Central do Brasil, dos Trabalhadores e Trabalhadoras, eu sempre troco a sigla da CTB, se eu desculpo, né? Lá na CIST estadual, né? E já tive o prazer de ser diretor de Saúde e Segurança do Trabalhador do Estado de Minas Gerais e coordenadora do SEREST estadual, né? Durante 3 anos aí no governo anterior, né? Nós tivemos aí tentando, né? E aí entendo muito bem essa angústia, né? E esse querer muito saudável de ter um Sereste aí. Eu antes, né, revendo aqui meus alfarrapos, né? Eu tinha conversado com Célia a qual Sereste, né, Varginha pertence, e achei aqui que, na verdade, Varginha está no limbo. Varginha é uma das regionais de saúde do estado que não tem Sereste. Ela está aí. Mas esse é o primeiro papo nosso. Para fazer a saúde do trabalhador, eu preciso de Sereste? Ou o Sereste é mais uma instância, mais um reforço, mais um apoio para que a gente faça implemente a saúde do trabalhador? Né? Esses são pontos aí que a gente quer, né, dentro desse tema que foi colocado, né, que é a questão da gente discutir, né, saúde do trabalhador, como colocar a saúde do trabalhador na rotina da atenção de saúde, atenção básica de saúde, na rede, né, de saúde do trabalhador e do usuário. Como colocar isso? E o Sérgio já começou dando exemplo, né, e outros aí, a gente vivencia isso. Isso não é novidade, né? O que a Renasce propõe é algo que o Ramazzini colocou no final de 1600. Em 1700 tem um livro que foi publicado, né, pelo Ramazzini. Ramazzini é considerado o pai da medicina, né, do trabalho, e ele coloca que era preciso que os companheiros dele, que os médicos, fizessem... A primeira pergunta que eles tinham que fazer para o paciente não era o que você tem, é o que você faz. Qual é a sua ocupação? Porque a partir dessa pergunta, ele poderia fazer um diagnóstico, né, do adoecimento da população, do adoecimento desse grupo, né, da população, desse grupo que são os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, nós já estamos aí, né, o SUS, né, e não só o SUS, mas nós aí estamos atrasados aí cerca de mais de 300 anos. De incluir na Mirésia, né, no formulário da consulta do SUS, qual é a sua ocupação? O que você faz? Onde você trabalha? Essa é uma questão, isso é talvez o grande desafio, né, que a gente tem que colocar, né, para entender o que é. Entender esse trabalhador, entender esse usuário como um ser humano completo. Se eu não discutir trabalho com a população, se eu não discutir o trabalho, se eu não olhar o modo de vida, o modo de adoecer do usuário, incluindo isso a questão do trabalho, eu não tenho como olhá-lo como um ser humano, um ser completo. Essa é a grande questão. Daí a importância, né, da gente discutir como incluir a saúde do trabalhador na integralidade do SUS. Esse é o grande desafio que todos nós que estamos aqui, todos os membros da CIST, né, passam, né? E aí a gente primeiro tem que falar também o que é a saúde do trabalhador, né? Da trabalhadora e do trabalhador. É um conjunto de atividades no campo de saúde coletiva. Saúde do trabalhador, da trabalhadora, é sempre algo coletivo. Embora o diagnóstico, muitas vezes, ele é individualizado. O adoecimento é individualizado. Mas quando eu começo a analisar que hoje, mais do que nunca, isso está espalhando, né? Espalhou como uma peste,
em todas as nossas cidades, em todo o mundo, o adoecimento mental, ele não é uma questão hoje de fragilidade, mais do que nunca, não é uma questão de fragilidade do indivíduo. O adoecimento mental hoje é uma consequência do mundo que a gente trabalha, e muitos desses adoecimentos mentais têm uma concausa com o modo de trabalhar. O assédio moral que os nossos trabalhadores, e muitos de nós vivenciamos, ele é um assédio institucional, ele é um assédio provocado pela organização do trabalho para produzir mais, para excluir aqueles que não dão conta da pressão, né? Ou para serem usados como exemplos de que ou você trabalha, ou você cumpre as metas, não questione, e aí você vai. Então, a saúde do trabalhador ela atua no campo coletivo da saúde, né? Ela atua nas ações de vigilância epidemiológica, nas ações de vigilância sanitária, na promoção e proteção da saúde. E ela vai desde dessa prevenção, dessa promoção da saúde através das ações da vigilância sanitária, ela vai através do controle da vigilância epidemiológica, né? Porque sem dados a gente não consegue fazer uma boa política, não consegue mapear isso, né? E na vigilância epidemiológica nós temos ações também de promoção e também, né, diante do adoecimento, a recuperação e a reabilitação da saúde desses trabalhadores que foram submetidos a vários riscos, a vários agravos do trabalho, decorrentes aí do trabalho. Então é preciso a gente pensar isso. O Sereste, gente, que é importante, ele tem um papel fundamental de fazer o matriciamento na rede básica de saúde, na rede de saúde. Ele é uma referência para o matriciamento, para a formação de quadros, né, voltados a criar esse olhar da saúde do trabalhador em toda a rede, né, da rede de atenção à saúde, mas ele é também um centro de referência para os adoecimentos. Quando eu disse para vocês que aparece 1, 2, 3 adoecidos, e como eu não pergunto o que você faz, qual que é o seu processo de trabalho, aonde você trabalha, muitas vezes eu vou tratando de trabalhadores na atenção básica e que todos têm o mesmo indício, todos têm a mesma doença, trabalham no mesmo local, e eu não observo, né, de que o que está doente não é o trabalhador, e sim seu posto de trabalho, o seu local de trabalho. Então, o Sereste tem esse ponto, né, de poder trabalhar para a gente, de mostrar para a gente como uma instância secundária de saúde, de referência de saúde, né, voltada para a saúde do trabalhador, de formar mais pessoas, de nos ajudar, né, através do matriciamento, a criar isso. E a gente tem experiências belíssimas com isso aqui em Minas Gerais, inclusive premiadas pelo Ministério da Saúde. Eu gosto muito de citar, né, o quanto que é importante a questão do matriciamento da atenção básica, né, matriciamento de saúde do trabalhador na atenção básica. E nós vivemos isso, eu vivi isso, né, primeiro enquanto diretor de saúde do trabalhador e depois enquanto militante do movimento pela soberania popular da mineração, quando eu vejo que diante do rompimento de Fundão, porque a gente tinha um matriciamento na atenção básica de saúde do trabalhador, e lá nós tínhamos uma excelente referência técnica de saúde do trabalhador municipal, treinada, capacitada, envolvida. Ela, nas primeiras horas, né, nos primeiros dias do rompimento de Fundão, ela fez uma lista de quem era trabalhador, aonde você estava, o que eles estavam sentindo. É uma pérola, né, do trabalho de entender que muitas daquelas pessoas que naquele momento estavam ali, vítimas, né, do rompimento criminoso da barragem Fundão, da Vale, BHP e Samarco, eram trabalhadores e que estavam ali impactados, né? Ele estava adoecidos, estava em pânico e poderiam adoecer como muitos adoeceram. Esse trabalho dessa cena. A outra questão foi Betim, né, com o rompimento da B1, da Vale, também uma referência técnica fantástica, esse trabalho de matriciamento, de trabalho de formiguinha junto aos trabalhadores da atenção básica, ela teve um papel duplo. Uma de poder, né, permitir que os trabalhadores da atenção básica pudessem atender, né, as várias vítimas, porque a gente fala dos mortos, mas foram dezenas de vítimas, né, atender essas vítimas com o olhar do trabalho. E a outra questão foi também permitir que esses trabalhadores
que tinham perdido, que estavam ali atendendo os usuários, mas que também eram atingidos porque perderam parentes, perderam amigos, perderam os colegas de trabalho, também pudessem ser solidários entre si para garantir assistência, mas com esse olhar de que ali eles estavam desenvolvendo uma atividade de saúde do trabalhador. Então, é fundamental, né, que essa questão da atenção básica, da gente, porque é lá que vai começar. É lá que nós vamos começar a mapear onde, como, o que é que está acontecendo com os trabalhadores. Né? Falei aqui da referência técnica, é uma obrigação, Minas Gerais, né, prima por ter referências técnicas municipais, foi falado aí da nossa referência técnica regional, né, referências técnicas de saúde do trabalhador e da trabalhadora. É fundamental esse trabalho e já cobra aí da CIST essa aproximação com a referência técnica de saúde do trabalhador do município, quem é, qual o apoio, o que ela precisa, porque vai ser mão dupla, é ela que vai trazer uma série de dados para a CIST poder trabalhar, e ao mesmo tempo precisa de apoio, porque nem em todos os lugares, não conheço a realidade de Varginha, mas em muitos lugares a referência técnica de saúde do trabalhador também, e isso não é ilegal, é permitido, ela atua em outras áreas da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, ou mesmo da atenção básica. Então, é preciso garantir que ela tenha condições de trabalho para poder fazer. O Célio estava falando aí da rede de atenção básica, né? A rede de atenção à saúde, a RAS. A RENASH, que é a rede de saúde do trabalhador e da trabalhadora, que faz agora 10 anos, ela é uma das... Ela faz parte, né, da RAS, da rede de atenção à saúde. Então, isso mostra essa integração. Nós estamos em vários locais, né? A saúde do trabalhador não é algo à parte, como parece em muitos locais, em muitos municípios, e até mesmo dentro das organizações. A saúde do trabalhador não faz parte do processo produtivo. E aí é que começa o adoecimento, os erros, os acidentes graves, fatais. Né? A saúde do trabalhador, ela faz parte do todo. Ela faz parte das atividades, de todas as nossas atividades enquanto ser humano. O bem viver, né, que é muito defendido hoje, né, por muitos de nós, né, é aquela situação que garante e que vê o ser humano como completo, na saúde, no seu lazer, na sua alimentação, na sua educação, aquilo que está lá pregonizado no artigo 6º da Constituição. Para mim, ali o artigo 6º da nossa Constituição, e que nem sempre é cumprido, e nesse momento mais descumprido ainda, ele é a base do bem viver. E o bem viver, ele é também coletivo. Porque não basta eu estar muito bem, e quem está ao meu entorno não está bem. Não tem os direitos de casa, moradia, de alimentação, de educação e tantos outros direitos humanos fundamentais que estão ali. Aqueles são direitos fundamentais do bem viver. E a saúde do trabalhador está ali. O trabalho, a previdência, faz parte disso. Então, eu tenho que olhar. E a Rede Nacional de Ação Integrada de Saúde do Trabalhador, a RENASS, ela faz parte desse arranjo, dessa rede maior, e ela trabalha desde a promoção, da proteção, né, da promoção, vigilância, até a assistência e a recuperação do trabalhador. Então, é fundamental a gente entender que o trabalho ele permeia, né? Deus da sobrevivência do trabalhador, do seu bem-estar, da sua realização pessoal, mas ele também está, né, dentro do SUS, nas mais variadas formas e que precisa. Então, a gente precisa pensar na integridade desse SUS com um olhar de saúde do trabalhador. Que não basta eu tratar da doença. Não basta eu tratar, né, de ir fazer um atestado médico dizendo que estou apto, e esse é um desafio imenso que todos nós que lidamos com a saúde do trabalhador e da trabalhadora. É garantir que os municípios, que é o Estado e a União, façam saúde do trabalhador para os seus servidores. Ainda é muito o que a gente vê, não, volto a dizer, não conheço a situação de Varginha, mas o que a gente vê é que a saúde do trabalhador, dos servidores públicos, dependendo das 3 esferas, se resume em abonar atestado médico ou glosar atestado médico. Ou seja, ela não é uma saúde do trabalhador, ela é uma perícia médica muito mal enjambrada, que na maioria das vezes só nega direito dos trabalhadores que prestam serviço à comunidade, que são servidores públicos.
Então, nós precisamos pensar aí também de incluir, porque essa é uma outra questão. Eu não estou falando do trabalhador da iniciativa privada. Eu não estou falando do trabalhador, eu estou falando de todos os trabalhadores. A CIST tem esse papel de acolher o trabalhador da iniciativa privada, o trabalhador assalariado, de carteira assinada, né, o trabalho formal, mas ele tem um papel fundamental, porque ele tem obrigação de ter esse olhar para o servidor público. A saúde do trabalhador também não é só a saúde do servidor público, ele tem esse papel de olhar as condições de trabalho dos servidores públicos. Isso ficou muito patente do quanto é precário, né, as condições de trabalho após a Covid. Eu costumo dizer que a Covid ela não piorou a situação dos servidores públicos, ela só mostrou o quanto é ruim as nossas condições de trabalho enquanto servidores públicos. Precariedade, a falta de equipamento, a falta de treinamento, a falta de respeito ao trabalho, jornadas excessivas, isso já está lá, gente. A Covid só mostrou isso, né? E que, infelizmente, mostrou que também mata, por conta dessas precárias condições. A CIST hoje tem um papel fundamental de olhar o trabalhador informal. Olhar esse trabalhador hoje que está uberizado, né, dos aplicativos, do trabalhador que é pessoas hoje que trabalha hoje para poder comer e não sabe se amanhã vão conseguir uma renda para comer amanhã. Então, nós temos esse olhar aí da vulnerabilidade dos trabalhadores. A CIST tem esse papel de ter programa para e solicitar e desenvolver programas junto à atenção básica, ao programa da saúde e da família, de uma atenção especial para os trabalhadores mais vulneráveis, para as mulheres, né? E aí a gente levanta essa questão de um país extremamente racista, principalmente e machista, para as mulheres negras, né? É um outro grupo muito vulnerável. E não podemos esquecer de um dado, que infelizmente Minas Gerais é hoje o estado que mais libertou trabalhadores em condições análogas à escrava. De um lado, a gente vê o mérito e o trabalho dos nossos auditores fiscais, do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal, porque em Minas nós temos uma grande equipe de forma, né, que trabalha conjunto com vários órgãos, tem uma participação de vários órgãos, mas também mostra que o trabalho tem piorado. E é um trabalho, gente, que está aí aos nossos olhos. É o trabalho da doméstica, né, que foi criança para uma casa e que vive lá em condições extremamente precárias. É o trabalho, a gente sempre imagina o trabalho análogo à escravidão na roça. Você tem aí, né, uma das riquezas de Varginha é o café, né? Quantos trabalhadores, será que tem algum trabalhador aí, principalmente nessa época da colheita, em condições subhumanas de trabalho, em condições subhumanas de moradia? Hoje eu não sei, mas eu já trabalhei em atividades na região de Varginha, na época da colheita do café, e que tinha trabalhadores em condições subhumanas, que havia migração de trabalhadores do Vale de Jequitinhonha, do norte de Minas, para a região de Varginha, na panha do café. Então, esse é um momento fundamental, né, desse olhar especial da CIST, né, e aonde vai aparecer esses casos? Onde vai aparecer vai aparecer essa situação, essa vulnerabilidade, esse adoecimento coletivo de grupos de trabalhadores? É na atenção básica. Então, é lá na atenção básica. Então, essa relação, né, e aí é importante a gente ter, participando da CIST, representantes, né, aí, gestores, representantes da atenção básica. Fazer essa união já dentro da CIST é fundamental, né, para que a gente possa atuar. A gente precisa pensar que a construção dessa integralidade da saúde, né, dos usuários trabalhadores, ela envolve uma série de áreas. E nesse sentido, né, já querendo adiantar aqui para vocês, a saúde tem aí, mais recente, né, a questão de criar, né, protocolos, né? Nós temos alguns protocolos mais antigos criados, e que alguns estão sendo revistos, né? E um desses protocolos que está sendo revisto é exatamente um protocolo de saúde na atenção básica, saúde do trabalhador na atenção básica. Patrocinado pelo Ministério da Saúde, já ocorreram algumas reuniões, tá? Alguns fóruns, algumas reuniões, são grupos do Brasil inteiro que têm participado,
o fórum, né, a qual eu represento, foi convidado a participar da construção, é o professor Marcos Pérez, lá, que foi coordenador, que foi coordenador do Sereste de Campinas, foi secretário, né, de Saúde do Trabalho, coordenador de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, um tempo atrás, e ele é o coordenador hoje que está elaborando esse protocolo, criando, né, ajudando a elaboração desse protocolo, para que a gente possa, já foram feitas várias oficinas, né, a elaboração de um caderno básico de atenção integral à saúde do trabalhador e trabalhadora, e dentro disso a criação de um protocolo de atenção diferenciada à saúde do trabalhador dentro da saúde, da atenção primária. É uma forma de levar informação, de levar conhecimento para que o médico, o enfermeiro, o assistente social, toda a equipe, né, que compõe, porque saúde não é só aquilo que a gente chama aqui carinhosamente, mas de uma forma pejorativa, entre aspas, né? Saúde não se faz só com bata branca. Saúde é um trabalho de equipe, e que vai desde o médico, outros profissionais de nível superior, enfermeiros, técnico de enfermagem, mas vai até lá a faxineira, porque sem ela também não funciona. O porteiro, a saúde é um trabalho de equipe. E é dentro disso que esse protocolo tenta mostrar aí a necessidade de uma atenção diferenciada em saúde do trabalhador. Já deve estar agora, né, já na última rodada, né? E eu mandei para o SEG, né, aí também um trabalho muito importante, que foi feito mais recente, que é um caderno da professora, feito aqui pelos técnicos, né, pesquisadores da Universidade Federal aqui de Minas Gerais, né, que está junto com o Ministério da Saúde, com a coordenação e a Universidade Federal, né, em especial, né, pela Beth Dias, que é uma grande militante aí da saúde do trabalhador, e que ela discute exatamente isso. É um caderno que mostra os desafios que a gente precisa ter, né, para a construção cotidiana da vigilância da saúde ambiental e da saúde do trabalhador na atenção primária da saúde. Esse é um livro que nós, militantes do CIS, membros da CIS, não podemos deixar de ler. Né? Ele mostra alguns caminhos e alguns desafios para a gente vencer. Mas voltando aqui, né? Quer dizer, quando eu falo da importância da saúde da atenção, né, da saúde primária, né? Ela tem, inclusive, tarefas já definidas dentro da estrutura do SUS, ela tem tarefas definidas. E é importante que ela cumpra essas tarefas, porque elas são bases, né, para que a gente possa, não. Uma delas, ela tem, né, tarefas, ela tem definições, ela tem obrigações, né? A atenção primária tem já algumas atribuições, que infelizmente, em função da Covid, muito disso ficou meio perdido aí, né? Mas ela tem que pensar nessa questão, né, dos ambientes de trabalho, dos processos de trabalho, né? Conhecer o local. Eu falei há pouco, né, da questão do café, né? Varginha né, uma referência nossa de café, mas Varginha, como muitos outros municípios, em especial em São Paulo, que é mais visível isso, eram municípios de produção, seja uma produção industrial, seja uma produção agrícola, né? Mas hoje o que a gente vê, e Varginha já está nesse perfil, onde mais de 50% das atividades de Varginha hoje não é produção, não é processo produtivo, é o processo, hoje serviços. E isso precisa, quando a gente fala da uberização, quando a gente fala do trabalho precário, né? A gente vê isso muito hoje, das formas que a gente, da questão, né, do trabalho precário, do trabalho informal, né, galgando aí grande escala. Basta só dizer, né, que dos auxílios em 2020, né, dos auxílios emergenciais, nós tivemos mais de 100 mil pessoas pedindo. mais de 100 milhões de pessoas solicitando auxílio. Dessas, 65 milhões conseguiram auxílio. E isso mostra, né, e traz uma outra realidade que muitos não conseguiram, porque não tem sequer uma certidão de nascimento. Se eu não tenho certidão de nascimento, será que eu tenho carteira de trabalho? São perguntas que vocês têm, né, que começar a ver. A saúde básica, ela tem uma atuação direta no território. Eu aprendi, né, ao longo desses últimos anos, né, da importância do SUS
saúde do trabalhador. A gente sempre, né, até pela formação de engenheiro de segurança do trabalho, a gente sempre via a questão do trabalho, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, e todos os órgãos ligados à Previdência ou ao trabalho. Gente, uma das maiores conquistas dos trabalhadores foi o fato de que a nossa Constituição estabeleceu que o SUS é responsável pela saúde do trabalhador, pelos ambientes, pela saúde dos ambientes de trabalho, né? Então, isso é uma obrigação do SUS. É o trabalhador ganhando, né, mais uma proteção. E aí entra uma outra coisa. Quem entra? Dos órgãos públicos, a não ser no caso de uma emergência, de uma fatalidade, quem entra dentro das nossas casas? Quem está ali, periodicamente, olhando, acompanhando, conversando com a gente? É a saúde, a atenção primária. O SUS é o único que entra livremente nas nossas casas, né, para poder levar algum conselho, levar alguma recomendação, para obter informações e fazer essa ponte com a atenção básica. É a nossa querida agente comunitária de saúde, né, que vai lá, que levanta, que conversa, que conhece todo mundo. É o nosso agente de endemia que está lá periodicamente olhando se a minha casa está ok e que percebe muitas vezes, né, que ele vai lá para poder fazer o combate à dengue ou fazer a prevenção à dengue, mas de repente ele percebe que as condições sanitárias daquela casa é tão degradantes porque tem alguém desempregado, tem alguém doente, porque tem alguém fazendo trabalho dentro da casa, né? E muitas vezes ele também percebe que tem crianças trabalhando dentro de casa. O SUS é o único que entra livremente dentro das casas de milhões de brasileiros. Então, o SUS tem, através dos agentes comunitários, através da equipe da saúde e da família, né, é um trabalho muito bonito e, por isso, nós precisamos trabalhar muito com esse pessoal. A integridade, a saúde do trabalhador, ela só será completa se eu tiver todo um matriciamento, toda uma formação dos agentes de endemia, dos agentes comunitários, de toda a equipe, né, do programa de saúde da família. Porque são eles que chegam mais perto da população, que tem a confiança, que tem um amparo, né? Então, eu preciso pensar nisso, né? Dessa inserção das ações, do dia a dia, né? Dessa fala, desse conhecimento, né? Eu tenho que ter planos, né? Projetos, ações, né? Integradas às ações individuais e coletivas, e dentro desses projetos, eu tenho que pensar na questão da saúde do trabalhador. Vocês querem ver uma questão? O que assusta hoje, apesar de todo o conhecimento e disponibilidade que a gente tem, vacina de tétano. O que morre de jovens por tétano nesse país é assustador, embora não entre nas estatísticas. E quando a gente vai ver o perfil profissional, quando vai ver a profissão desses trabalhadores, muitos são trabalhadores da construção civil. Então, a gente pode ver e que poderia ter sido salvo se tivesse tomado periodicamente uma vacina de tétano. E outras vacinas, né? Mas a gente está falando aqui, não estou nem falando da Covid, eu estou falando de vacinas que estão aí disponíveis há tanto tempo e que os trabalhadores, por uma série de questões, né, não tomam, e que quem vai poder levantar isso, se está com a sua caderneta de vacina em dia, né, porque não é só da criança, do adulto também tem uma caderneta de vacina, se está em dia, como é que eu vou? E aí a gente vai pensando nisso, né? A outra questão, né, é como é que a gente pode pensar aí, né, das ações, né? Quando eu disse para vocês que a atenção básica ela tem, né, obrigações já legais dentro dos protocolos, né? Ela tem que fazer o perfil produtivo. Ela tem que mapear todas as atividades produtivas desenvolvidas no território. Ela vai identificar, né, todos os potenciais de risco, perigo para a saúde, o ambiente, e é algo muito dinâmico. Uma coisa é quando eu estou plantando café, outra coisa é quando eu estou colhendo café. E, e o município tem que entender que algumas coisas que acontecem durante esse período são acidentes de trabalho. Eu fiquei surpresa, embora a gente tenha uma belíssima equipe, né, de saúde trabalhador, de saúde, né, uma regional, profissionais de altíssimo nível em Ponte Nova, no período de café,
falta soro, né? Soro em função de um número imenso de pessoas que são picadas por cobra. E o pessoal não conseguia enxergar isso, que isso era acidente de trabalho. São pessoas que estão trabalhando nos cafezais e que sofrem mordidas de cobra. Então, quando eu faço um perfil produtivo, eu levanto, não só, né? Não é só eu fazer, o município é produtor de café. Não, o município é produtor de café. Nesse período tem a panha, tem a colheita, tem o plantio. Nesse período se usa veneno. Também essa é outra coisa. Como trabalhar essa população, né, para a gente diminuir um pouco dos venenos. E a gente não pode deixar de falar que o Brasil, né, hoje, nesses 3 últimos anos, quase 4 anos, nós aprovamos mais de 600 venenos. Muitos desses venenos estavam estocados, proibidos no país de origem, já estavam estocados há anos nos países de origem, porque o país de origem não sabia nem o que fazer com a porcaria, e agora são usados no Brasil. Então, nós temos que pensar que venenos são esses. Muitas das doenças, o que ocorre, um dos indicadores que eu aprendi a usar, né, como intoxicação por veneno, por agrotóxico, é suicídio, ou tentativa de autoextermínio. É muito quando começa a ter um aumento de suicídio numa determinada região que tem esse perfil, né, rural, de produção rural, agrícola, pode começar a pensar que tem aí a questão dos venenos. Quem é que vai ver que está guardando o veneno dentro da casa, no guarda-roupa, que está lá junto com as galinhas, que está lá em algum lugar que não deveria estar? Quem é que vai ver que eu estou usando uma vasilha que deveria ter sido descartada, de acordo com as recomendações do negócio, está sendo usado para guardar feijão, para ser guardado arroz ou qualquer outra coisa dentro de casa, ou para guardar água? Exatamente quem vai dentro da casa. E quem vai dentro da casa é o SUS. Então, eu tenho que pensar aí, né? Um programa, um perfil produtivo, o que a gente vê, infelizmente, e não é por culpa dos profissionais que fazem o perfil produtivo, é por falta de perna, é que, normalmente, a maioria dos perfis produtivos feitos, e que eu conheci, esse mapeamento das atividades produtivas, ele se baseia muito no formal. Ele não consegue levantar, né, a atividade informal que ocorre. E quando, na verdade, o SUS é o único que vai ser capaz de pegar as atividades informais, as atividades que estão ocorrendo no município. Na conversa, um bom questionário, uma boa avaliação, um levantamento do que ocorre, né, nas diversas casas que ele visita no seu território. Então, o perfil produtivo é uma tarefa do agente comunitário, é uma tarefa da referência técnica de coordenar, de elaborar, de sistematizar, né? Ela tem, inclusive, e aí ela vai poder nos informar qual é a atividade, como é que estão distribuídas as atividades produtivas, né, no município, na microrregião. De que é que vive a população, de que ela trabalha, como ela está se organizada, como ela está organizada. Eu preciso saber qual é a atividade para entender quais são os riscos e os perigos que essa população está. E essa cadeia, ela começa lá do agente de endemia, o agente comunitário, ela começa, né, com o programa da saúde da família, as visitas, as conversas, e vai chegar lá, num bom planejamento de ações de saúde do trabalhador. Né? Identificar também, inclusive, o perfil, né, de morte e adoecimento do município. De que morre e adoece a população do município? Tem vários mecanismos, mas a partir do momento que eu começo a fazer esse levantamento e pegando aí, né, com a atividade, a ocupação de cada um, e eu quero lembrar que é uma falha, assim, terrível, né, e não é só Minas. O pessoal considera aposentado como função. Não, eu sou professora aposentada, mas minha função, meu trabalho é professora. Eu sou um metalúrgico, e aposentei, eu sou um metalúrgico aposentado. Então, a atividade minha é metalúrgica. A minha atividade é ensino. Então, a gente precisa trabalhar isso para entender. Porque quando a gente vai ver, né, esse perfil de mortalidade, a gente vê muito a questão do aposentado. E a gente precisa pensar melhor aí. Como é que é composta a população na região? Quais as ocupações que essa população tem? Né? Como é que eu posso... Isso tá pronto, né? Está no cadastramento familiar.
respeitando, né, os segredos, os sigilos, né? Tem muita informação nesse cadastramento que vai me dar, né, uma ação, né? Qual é a ocupação principal da população, se ela tem formal, informal, a faixa etária que esse pessoal começa a trabalhar, né? Hoje, uma realidade no Brasil, já era, mas hoje agravou muito, são aposentados voltando ao trabalho para sustentar filhos, netos. Então, isso tudo pode nos ajudar aí, né? Eu já falei um pouco, mas é fundamental isso, né? Nesses estudos todos, nesses levantamentos, há algo para ser feito que é levantar os trabalhadores e trabalhadoras mais vulneráveis. Que vai desde o desempregado, porque o fato de eu ser desempregado não quer dizer que eu não seja trabalhador. Aquele que está no trabalho informal, né? Se há trabalho infantil e de adolescente, infelizmente a gente tem muita gente vê isso, ainda há muito preconceito, o entendimento errado, né? Uma coisa é a criança ou o adolescente começar a fazer algumas tarefas de casa, a conviver com o pai trabalhando, a mãe trabalhando, outra coisa é ele trabalhar para sobreviver. Né? E aí você vê a questão da falta de não indo na escola, o declínio, né, do aprendizado, né? Tudo isso vai. E muito comum aí, a gente tem um caso bem emblemático, que foi em região de produção de fogos de artifício, aquele traquezinho que a gente joga no chão e dá aquele estalinho, né? Um agente de comunitário começou a ver que várias crianças num determinado bairro, na região de produção de fogos de artifício aqui de Minas, estavam com as pontinhas dos dedos queimados. E a mãe, quando ela perguntava, a mãe assim meia, né? A gente sabia que havia produção de fogos de artifício, de algumas coisas, parte dos fogos de artifício dentro das casas. E a gente comunitária perguntava para a mãe, pai, esse menino é muito arteiro, vive queimando a ponta do dedo aí no fogão, né? Casas com fogão de leito. E ela foi conversando, conversando, e depois descobriu que, na verdade, essas crianças montavam, né? Colocava a pólvora, né? Um pedacinho, ajudava os pais que ganhava por produção, a colocar aquela pólvorazinha no estalinho, no papel. E aí, quando faziam, tendo a mão mais fina, a pele mais delicada, elas estavam queimando as pontas dos dedos. Aqui na região de Belo Horizonte, em Contagem, nós temos crianças que perderam as digitais, descascando alho. E quem descobriu isso? O Programa da Saúde da Família. Você tem toda uma questão de miserabilidade, de fragilidade, mas nós temos que, é para lá que tem, o SUS tem esse papel não só de cuidar da doença, mas garantir saúde. E saúde passa por sobrevivência, né? Junto com outras redes, né? Com o CRAS e outras redes, né? Nossa, a gente, e aí passa também por identificar os parceiros. Quem são os nossos parceiros? Eu fico muito feliz quando eu escuto que aí participando da CEST, o Ministério Público do Trabalho é um grande parceiro nosso, né? Outros setores da, saúde, da prefeitura, como os conselhos de assistência social, né? Os centros de referência de assistência social, e tantos outros, inclusive áreas patronais, né? Não só. Negócio a gente vê hoje sistemas que podem desenvolver patronais, né? Como, por exemplo, uma rede do Sistema S, o SES, o SENAC, e outras, né, que poderiam desenvolver escolas, desenvolver formação profissional, capacitando os trabalhadores a buscar empregos melhores. Né? Então, reconhecer isso tudo, gente, é fundamental para que a gente possa, né, implementar isso. Né? Reconhecer, ter informação, montar essas estruturas, elas são fundamentais para que a gente possa, né, trabalhar. Se tem o Sereste, ele é um grande parceiro para nos ajudar. Mas se não tem um Sereste regional, eu quero lembrar que existe um Sereste estadual, pelo menos deveria existir, e tem em Minas Gerais, e que ele é responsável para atender os municípios que não são abrangidos por Sereste. Vocês falaram aí da Eleonora, né, uma pessoa muito boa, comprometida, cobre dela, né? Cobre dela. Eu gosto muito de fazer penitência com o joelho alheio, sabe? Cobre dela. Existe na Secretaria Estadual de Minas Gerais um Sereste estadual. E é papel do Sereste estadual fazer a capacitação, monitoramento, matriciamento, o apoio, a formação, onde não tem Sereste regional. Cobre dela, inclusive, né, vocês já estão fazendo, a criação do Sereste aí é fundamental, porque o Sereste não vai só beneficiar a Varginha, mas toda
macro-região. São coisas para a gente pensar aí, né? Para a gente pensar aí. E fica aí, né? Essa questão, né? A gente está aí, enquanto CIST, enquanto movimento, né? Da saúde do trabalhador, assiste, né? Em Minas Gerais é considerado uma referência de vários, mas ela é considerada como uma referência graças à iniciativa de cada município, né? Como vocês que estão aí, criado na véspera, né, um ano antes da pandemia, que conseguiram sobreviver, bem, parabéns para vocês. Né? A gente está aí, assiste, está às ordens, estadual está às ordens, está de portas abertas, precisando, aquilo que a gente puder caminhar junto, né, trabalhar junto, nós vamos fazer. Levante as demandas, trazem para a CIS, leve para o Conselho, né, para o Conselho Municipal, traga para o Conselho Estadual, para a nossa CIS estadual, que com certeza nós vamos trabalhar juntos. Juntos nós vamos garantir que a atenção básica, né, seja de fato, né, a porta de entrada dos trabalhadores, a porta de entrada da política de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Obrigada a todos, estamos aí às ordens.